a gente sempre inicia dizendo que, né, o processo eleitoral, lá dentro existe um mundo de objetos, né, a ser estudado. Então, o direito eleitoral não é tão simples assim e a gente tem aí esse desafio de transmitir o mais leve possível. Então, imagine o direito eleitoral como se fosse uma casa e dentro desta casa existissem vários móveis específicos para cada momento. E é nesse cenário que a gente vai tentar agora transmitir de uma forma mais clara para vocês e simples, tá? O processo eleitoral ele tem várias etapas e a gente tem que respeitar isso, porque é o comando legal. O direito eleitoral é uma área não muito conhecida ainda por muitos profissionais, mas em pleno desenvolvimento. É tanto que a cada eleição essa legislação ela se muda um pouco, né? Isso para acompanhar o desenvolvimento da sociedade, também os interesses de partido, é claro, os interesses de classe. Então, o direito eleitoral tem essa peculiaridade, um pouco diferente das outras atividades, das outras áreas do direito. Mas penso eu que deveríamos, enquanto brasileiros, dar mais atenção. Assim como a Constituição Federal, que eu penso que deveríamos ter experiência já no ensino médio. Então a gente só passa a ter experiência com direito constitucional na faculdade. Ora, a Constituição é a base de todas as legislações, né? Então, não diferente o direito eleitoral. Direito eleitoral é inerente à vida, é inerente a toda a sociedade. Então, é a partir do direito eleitoral e a partir do voto que a gente autoriza uma determinada pessoa a ser o gestor geográfico do nosso país, né? E dos estados e dos municípios, né? Existem períodos para que isso aconteça, né? Período para eleições para presidente, deputado federal, deputado estadual. Em um segundo momento acontece as eleições municipais, que é o caso do próximo ano, agora de 2024. No ano de 2024 nós teremos as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores, tá? Vamos falar um pouquinho inicialmente do processo eleitoral. Como é que funciona isso? Bem, inicialmente você precisa ter um alistamento eleitoral, tá? Tanto para votar quanto para ser votado. Isso é exigível. Então, se você quer votar, você precisa se alistar. Você quer se candidatar, você precisa ter o alistamento eleitoral. Então, esse é o primeiro passo de um processo eleitoral. Ah, mas eu quero ser candidato. Pronto. Aí você vai procurar um partido para se filiar. Interessante é que você procure, importante que você procure um partido, que esse partido ele tenha a ver com sua filosofia de vida, com suas bases legais, com o que você procura, com o que você mais se identifica. Então, a partir do momento que você se identifica com o partido e com a causa social que traz, é esse partido que você deve se filiar. Não faz sentido você se filiar a um outro partido que as suas causas não são, elas não se juntam, não se amarram, não faz sentido você filiar um partido que as causas não caminham na mesma direção. Então, o segundo passo é esse. Quando você faz a filiação no partido, automaticamente você já está autorizado a concorrer pelo aquele partido? Claro que não, não é? Além de você, existem outros vários filiados. Esses outros vários filiados também eles têm a faculdade de colocar seu nome à disposição para aquele período, né, para aquele momento da eleição. Lá na frente acontece um mecanismo, acontece um negócio chamado convenção coletiva, que é justamente quando nesse momento se faz algumas chapas de pessoas que querem concorrer e ali elas concorrem entre si, né, para ver quais delas que vão concorrer. Nesse momento, na convenção, a partir da votação,
né, dentro do sistema partidário ali, é que se define quem vai concorrer a quê, tá? Tanto para majoritário, para prefeito e vice-prefeito, quanto para proporcional, que é vereador. Então veja bem, a partir do momento que acontece a convenção, que se define quais são as pessoas que vão concorrer ao pleito, né? Obviamente você precisa fazer aí um processo de registro desses candidatos. Tá? Depois da convenção coletiva existe uma data específica que através da portaria o TSE vai informar qual é a data limite para isso, para você fazer o registro. Pois bem, você fez seu cadastro, fez a sua filiação, teve a convenção coletiva, fez seu cadastro, o registro, existe um momento, um prazo para impugnação, tanto por parte do Ministério Público, tanto por parte de um terceiro, do seu concorrente, que de repente pode verificar alguma irregularidade ali, porque existem os requisitos legais para você concorrer às eleições. Pois bem, passado o período de impugnação, não é? Vamos dizer que a sua candidatura seja deferida, não é? A partir de então aí, vinculada à data também estabelecida, que normalmente é depois do mês de agosto, entre 15 e 16 aí, a partir de aí você já está registrado e a partir dessa data começa um período que é chamado de período já de campanha propriamente dita, porque antes disso você é meramente um pré-candidato. O que é um pré-candidato? Você não realizou seu registro ainda, não foi deferido, então você tem a pretensão. Isso é um problema muito sério, porque às vezes as pessoas que não têm conhecimento, não procuram conhecer a matéria do direito eleitoral, ela acaba falando que é candidato e isso não pode. Né? Isso pode gerar sérios problemas lá na frente. Tá? Que aí a gente vai evoluir nessas semanas do direito eleitoral toda sexta-feira e nós vamos chegar nesse momento para explicar o que é pré-campanha propriamente dita. Né? Nós vamos ter um momento específico só para isso. Mas na pré-campanha você só é pretenso. Você não pode falar que é candidato. Estou estudando, estou conversando com as lideranças. Isso tudo você pode falar. Né? Você pode falar das suas qualidades, mas você não pode falar ainda que é candidato, porque você não foi registrado ainda, sua candidatura não foi deferida, o momento não chegou ainda. Tá? Passando aí depois do registro, você inicia aí o período de propaganda, aí você vai para o mundo. Tá? Você vai fazer seus discursos, você vai se reunir com algumas lideranças, você vai utilizar todos os mecanismos, né, para atingir seu objetivo. Tá? Lembrando que também, tanto no período de pré-campanha como no período de propaganda eleitoral, existem algumas vedações. Né? Existe aquele pode ou não pode, tanto na pré-campanha e tanto na propaganda eleitoral. Existe também aquele pode ou não pode. Pois bem, depois disso vem o dia da votação. Claro, também, isso aqui é uma evolução que eu estou falando para vocês, processual. Até lá, né, até o ano que vem, a gente vai chegar em cada etapa dessa e vai explicar pontualmente cada uma. Então, no dia da votação, vocês vão estar lá com seus delegados, né, vão fazer uma estratégia, né, para atingir o pleito, claro que de uma forma legal. Né? Depois vem a apuração dos votos e depois a diplomação. É claro que tem aí os instrumentos de defesa legal para impugnação da diplomação. Né? Isso aí já é uma outra matéria processual que é mais de interesse do próprio operador do direito do que, né, as pessoas que estão iniciando agora no conhecimento do direito eleitoral. Pois bem, o que eu trouxe para vocês hoje, e é o primeiro passo que a gente deve dar, principalmente aquele que nunca concorreu à eleição, não sabe como funciona, existe várias dúvidas, várias interrogações, e quem nunca, né? Então, a ideia que eu tive hoje de trazer para vocês é falar um pouco mais da identificação, da motivação dessa pessoa que de repente, eventualmente pensou que pode ser candidato, de repente aí está aquecendo, está conversando com a família. Então, a ideia é trazer aqui, trabalhar um pouquinho a cabeça de vocês
para que vocês, de uma forma, a gente consiga identificar a motivação, tá? Será que eu tenho um perfil para ser candidato? Se eu tenho perfil, quais as minhas chances? Então é disso que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos iniciar esse trabalho até 2024, até as eleições. Então toda semana, toda sexta-feira, anote aí no seu caderninho, estarei aqui às 19 horas falando sobre um determinado tópico. Eu acho que é bacana, eu acho que é interessante, informação a gente precisa passar. Então, pois bem, falei para vocês do processo, das etapas do processo eleitoral. É claro que de uma forma ampla, existe um processo eleitoral todo específico, mais detalhado para isso, mas é o que eu precisava passar para você entender mais ou menos o que é o mecanismo. Eu já ouvi muito falar, né, de pessoas que falam assim, não me envolvo com política, tá? Político é tudo igual. Agora pense comigo, na verdade, se eu não conheço o processo e nem busco conhecimento, como posso reclamar do que imagino ser? Não posso reclamar do que eu não conheço. Isso é princípio básico, não basta só estar de fora falando. Lembrando que em casa, nas suas relações, tanto com seu filho, com seu marido, às vezes com seu amigo, você é um ser político. Ok? Ainda que minimamente, mas é um ser político. Isso não é diferente com a nossa política, tá? Propriamente dita. É uma situação mais concentrada, mais direcionada, mas é política também. E penso que o posicionamento de não se relacionar e não tentar entender a política é um posicionamento errôneo, porque você acaba transferindo para as pessoas a sua decisão, tá? E fecha os olhos para o que está acontecendo no país. Então, o primeiro passo é conhecer o direito eleitoral, assim como a Constituição, como eu falei no início. Eu penso assim, para você começar a pensar em um processo eleitoral, você tem que ser muito sincero contigo, tá? Você entrar em um contexto político requer um certo grau de controle, né? Controle emocional, estrutural também. Então primeiro passo, você tem que ser sincero contigo mesmo. Eu tenho um perfil para isso? Será? A minha natureza é assim? Será que é um negócio para mim mesmo? Tá? Será que eu vou suportar tanta pressão? Será que eu sou aguerrido? Então você tem que ser sincero contigo mesmo. Porque às vezes a gente é levado a erro. O fato de eu ser popular, Soraya Arruda entrou. Boa noite, Soraya, tudo bem? Bina Bezerra, abraço. Fontinelli, abraço também, Fontinelli. Então, voltando aqui, o fato de você ser uma pessoa popular, não é bem relacionada, isso por si só não quer dizer que você tem o perfil para ser candidato. Então, primeiro você tem que se visualizar. Tem um perfil para isso? Será que eu vou aguentar o ritmo, a pancada? Então, assim, tem que ser casca grossa aqui, falando abertamente. Não é? Então, o fato também de você ser popular não quer dizer muita coisa, não. Só quer dizer que você é popular. Eu tenho muitos amigos, mas também não quer dizer que eu tenha um perfil para ser candidato. Pode ser que as pessoas não visualizam você como candidato. Não visualiza você como líder. Eu conheço muitos colegas que têm uma popularidade enorme, mas não conseguem transformar isso, né, em uma visão de como não consegue transformar isso como as pessoas olhem para ele como uma pessoa que possa representar na Câmara. Então, tenhamos muito cuidado com isso. Então você precisa se encontrar nesse mecanismo. Tem que falar a verdade para você. Esse é o momento. Porque depois lá na frente, meu amigo, é complicado. Não é? Fazer parte de uma campanha requer não só disposição física, pessoal, tá? Você tem que se dispor disso, como financeira. Né? E sem contar também que você sai da sua casa e você vai para o mundo. Tá? Então você deixa sua família e vai para o mundo.
é uma doação que você tem que se doar totalmente. Eu aqui relacionei pelo menos umas 9 motivações que vai te ajudar, penso eu que vai te ajudar, né? Porque ao primeiro momento você fala assim, poxa, como é que eu vou buscar, como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou extrair disso, como é que eu vou saber se realmente eu tenho esse perfil, né? Meu trabalho é esse aqui, tá? Vou te falar agora. Veja bem, aqui, a primeira, motivação em servir e comprometimento com a comunidade. Você é uma pessoa que tem uma motivação a mais para servir as pessoas, você gosta de servir, você tem um certo comprometimento com a comunidade, né? E muito mais que isso, você há uma troca da comunidade, você com a comunidade, as pessoas lhe veem como um líder, lhe veem como uma pessoa que briga por aquela comunidade. Essa é um formato, é um tipo de motivação. Paixão política ideológica. Tem gente que gosta de política, tem gente que dorme e acorda falando de política. Conheço muitos colegas. Tá? Eu falo sobre direito eleitoral, é meu trabalho, um trabalho técnico. Mas é assim, não morro de paixões por falar de política o tempo todo. Mas assim, é um perfil, né, de quem possivelmente possa concorrer ao pleito aí, de repente, ser pretenso candidato. Essa é a expressão que a gente tem que usar nesse momento. Então, paixão política ideológica, né? A intensa busca por mudança. Você está cansado daquele ciclo vicioso. Poxa, é sempre a mesma coisa. Entra político, sai político. As coisas continuam da mesma forma. Né? Sempre é um discurso, às vezes diferente, mas na prática é a mesma coisa. Então você está indignado por aquilo ali e você, não, eu estou disposto, tá, a correr e fazer uma mudança. E essa mudança, justamente, principalmente em mim próprio, né? Uma mudança de dentro para fora, né? E usar uma forma de poder ajudar em algum momento. E esse momento pode ser o momento da campanha, né? O momento de você fazer parte de um partido que necessariamente você não precisa concorrer à eleição para estar ajudando o seu país. Se aliste em um partido, não é? Porque lá você vai fazer parte das decisões do seu partido. É uma forma também de contribuir. Então, a busca por mudança você tem esses vários aspectos. Ambição e desejo de liderança. Tem gente que tem ambição de crescimento. Vamos dar um exemplo. A pessoa se candidatou a vereador, ganhou na eleição, e ele vê naquele momento a sua popularidade crescer pelos trabalhos que tem feito, socialmente falando. A população te abraçou e agora você, com a sua ambição, você fala assim, não, agora eu quero concorrer às eleições municipais como vice-prefeito ou prefeito. É claro que existe as várias amarrações aí, as várias conversas, os vários interesses de partidos, as várias combinações, né? Mas assim, uma das motivações, né, que a gente pode dar como exemplo é que é ambição e desejo de liderança, tá? Volto a dizer, a liderança é um dos principais aspectos, tá? De uma pessoa que tem pretensão de galgar uma função pública. Liderança é importante. Conexão pessoal com os problemas enfrentados por sua comunidade. Às vezes você está inserido no contexto, você sente as mesmas dores, você acorda sentindo as mesmas dores da sua comunidade e você quer resolver isso. Você quer dar um basta nisso. Tá? No seu perfil de líder você quer dar um basta nisso. Tá? Então você vai procurar soluções, é claro, abraçado com esta comunidade que deve, né, te apoiar nisso, e é por isso que é importante você ter este feedback, tá? Tem que conversar bastante, porque às vezes você quer mudança, mas a sociedade naquele local não quer,
né? Ou você quer mudança, mas as pessoas não querem que você a represente. Então, é importante que tenhamos muito cuidado com isso. Experiência prévia na política ou ativismo. Você já participou de um sindicato, participou de associações, mas você está inserido na política, de repente não como um vereador, tá? Não como um prefeito, um vice-prefeito, mas você está inserido ali naquele contexto, né, de ativismo, né? A sua experiência ela vai sobressair, ela vai ser um peso para que você concorra. Isso acontece muito. Pessoas que, em momento algum, quis ser candidato, e aí só quer ajudar. Não é? Eles se inserem em sindicatos, se inserem em associações, se filiam em partidos, não é? E nunca pensou em ser candidato. Ele quer ajudar o país de alguma forma, quer ajudar o município de alguma forma, né? O estado de alguma forma, mas ele nunca foi candidato. E as coisas vão seguindo que aquela experiência dele começa a tomar um corpo, não é? E esse corpo começa a lhe pressionar a ser um pretenso candidato. Tá? A experiência nesse momento pesa muito. Então é uma das motivações. Tá? A experiência política, ativismo. Tá? Outro também é o impacto direto nas decisões. Ou seja, você tem vontade de fazer parte das decisões. Né? Como é que você vai fazer parte dessas decisões? É concorrendo ao pleito e vencendo a campanha. Tá? Aí sabemos que cada servidor público ele tem um papel, o vereador tem um papel, né? O prefeito também tem um papel. Tá? O vereador, um papel de fiscalizar, aprovar ou não as legislações. O prefeito, não é, além de encaminhar legislações, ele tem um papel que é executivo mesmo, propriamente dito. É o gestor do município e das execuções. Tá? Então, uma das motivações é você também querer fazer parte dessas decisões. O desejo de representação, eu quero representar uma classe. Então, esse desejo já é uma motivação para você concorrer. Né? É claro que existe outros fatores que você tem que analisar. Estou falando aqui são as várias motivações, né, para você se identificar. Outro é o desafio pessoal e crescimento. Eu me encaixo nisso. Eu gosto de desafios. Né? Eu gosto de desafios. Então, assim, estar fazendo uma live hoje, para mim, é um desafio. Ok? Tem gente que quer um desafio pessoal, político, né? E crescimento. Então, com isso, além de a pessoa se saciar, ela resolve também ajudar na sociedade de uma forma que é se candidatando e ferrenhamente lutando pelos interesses da sociedade. Não sei se você percebeu, eu falei de várias motivações, né? Motivações essas que penso eu que algum de vocês pode ter se identificado aí. É uma forma que eu tenho de estar ajudando aqui para vocês identificarem as suas motivações. Não é? Pode ser que você fale assim, não, eu tenho mais outras aí, eu já identifiquei algumas que não estão aí, mas que eu entendo pertinente e que isso está dentro do contexto político, porque eu já vi e tal. Então, assim, se você está convicto, você já deu o primeiro passo, você já superou o primeiro passo, você já achou a sua motivação, você já achou o seu propósito, tá? Por isso que eu falei lá no início, você tem que ser sincero, você tem que ser verdadeiro contigo mesmo. Esse é o primeiro passo para você iniciar sua caminhada, tá? Você não deve mentir para você mesmo, tá? Não se deixar levar por falso apoio, não é? A gente vê assim, poxa, você vai votar em mim e tal, e aí se eu sair candidato, poxa, não, pode deixar que eu vou, tá? Quantas pessoas já acreditaram nisso? Então, é bom que se tenha atenção nesse processo, tá? Bom, eu não consegui, doutor, visualizar
uma motivação ainda, dentro desses 9 exemplos que o senhor me passou. Tá. Aí eu vou te passar outras coisas. Tá? O que é interessante? Aí eu vou te levar a alguns exemplos de líderes. Tá? Vamos lá, Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um grande exemplo. Né? O apartheid, quem conhece a história vai né, sabe que foi inclusive encarcerado por 27 anos. Né? Depois saiu, não perseguiu ninguém, né? E foi presidente da África. É um grande exemplo de liderança. Então, pode ser nessa pessoa que você acha sua motivação, não é? Pode ser nessa pessoa que você se espelhe, né? Gandhi, inclusive era advogado, Gandhi, né? Então também foi um grande líder na Índia, fez parte da independência da Índia, em forma de protesto. Isso em 1947. Angela Merkel foi a primeira mulher a se tornar chanceler da Alemanha e uma das líderes mais influentes na política global contemporânea. Outro, não menos importante, né? Em verdade eu penso que é o mais importante, até por ser uma representação do nosso país. Os estudiosos, em sua maioria, entendem que o Getúlio Vargas foi uma das grandes referências nossas no desenvolvimento do país. Né? E eu penso também, que é nesse caminho. O Getúlio Vargas, ele foi uma pessoa que ele passou pelo aquele processo de ditadura, né? Um processo militar, em verdade, e depois aceitou um processo democrático. E ele foi eleito no processo democrático, né? Foi o criador da CLT, a CLT hoje que nós temos no Brasil, é claro com algumas alterações, mas ele foi o criador dos direitos trabalhistas. Né? Então, assim, um ato totalmente humano com os trabalhadores, sem contar outros feitos de Getúlio Vargas, né? Isso foi em 1943 a CLT. Então, é claro que no cenário político, o fato de você estar no poder e você estar na crista da onda, você é o tempo todo bombardeado. Então, ele teve um momento que não teve saída e acabou se matando. E ele tem uma frase muito interessante, ele fala assim, saio da vida para ficar na história. Então, é uma frase que roda o mundo aí e realmente fez história, deixou o seu legado. Getúlio Vargas é um exemplo. Então, assim, você pode se espelhar nessas pessoas, pegando o que há de melhor, ok? Meu perfil é parecido com Getúlio Vargas. Vai lá, lê um pouquinho sobre Getúlio Vargas. Lê sobre essas pessoas que eu falei. Tá? O Churchill, né? O Winston Churchill, ele foi o primeiro-ministro do Reino Unido. Também um exemplo a ser seguido durante a Segunda Guerra Mundial. Inspirador e incansável da luta contra a Alemanha nazista. Você pode ler sobre cada um desses e de repente se identificar. Tá? Pode dizer, pegue o que é de melhor. É assim que eu faço com as minhas referências, né? Então, eu espero ter achado assim, ter entregado para você assim uma centelha de identificação, de sua identificação enquanto interessado nesse processo eleitoral, né? Então, o próximo passo agora, já que você já começou a se identificar nesse cenário, aí você me pergunta, pô, já me identifiquei, eu quero concorrer agora a esse negócio, como é que eu faço? Eu tenho um perfil para ser candidato, quais as minhas chances de ser eleito? Bom, eu estou falando aqui um tempão aqui, e ainda não, sem falar com vocês aqui, sem dar uma prévia, né? Felipe Arruda, Vasconcelos, Hugo Vasconcelos, Raquel, Bina presente, assinou aqui. Obrigado por estar participando. Soraya, Fortinelli, Vitória, aquele abraço, Vitória. Priscila Uber, aquele abraço, Priscila, obrigado pela força.
pela participação. Biratã, obrigado pela participação, Biratã. Aqui, gente, lembrando o seguinte, antes de continuar aqui, eu vou fazer agora meu jabá, né? Vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, eu lancei meu e-book, Domine a Sua Campanha. E nesse e-book eu falo desde o alistamento eleitoral até a diplomação, de uma forma muito específica, de uma forma muito detalhada. É um trabalho muito legal. Eu sou suspeita para falar que eu sou autor, né? Eu sou suspeito. Mas, assim, um trabalho legal. Esse e-book, ele já está nas melhores plataformas do país. Está na Amazon, está na Hotmart, tá? Inclusive aí no meu Instagram, na bio, você pode clicar, aí tem quero um e-book, você clica ali e o e-book é barato, barato mesmo, R$ 39,90, certo? Um e-book que vale o que pesa. Eu até penso assim, que vale mais, tá? Ele está valendo mais do que o valor que eu coloquei. Então, assim, é, é um, é um e-book legal. Existe razão de ser, é melhor do que você comprar um livro impresso, né? Haja vista que as mudanças constantes, né? Não seria muito interessante você adquirir um livro impresso agora justamente pelo custo. Uma vez que nesse próprio e-book aí você pode ter todas as informações, tá? E aí eu falo sobre alistamento eleitoral, desde o seu alistamento eleitoral até a diplomação. Então é um e-book muito bacana. Quero aproveitar e dizer também que no dia 24 de novembro, em Porto Seguro, Bahia, para vocês que moram fora e para vocês que moram em Porto Seguro também, nós estaremos fazendo o primeiro Congresso de Direito Eleitoral de Porto Seguro, tá? Então aí nós convidamos várias pessoas do meandro jurídico do direito eleitoral, inclusive eu vou estar palestrando, vai ser no Hotel Vitória Regia, em Porto Seguro, na Orla, é uma estrutura muito boa, eu espero contar com vocês lá. Qual é o preço da inscrição, doutor? Evento beneficente com 3 quilos de alimentos, tá? Vamos ajudar a quem precisa. Eu conto com vocês lá. Não esqueça, anota aí na sua agenda. Bom, voltando aqui. Para a próxima etapa. Tem um perfil para ser candidato? Quais as minhas chances de ser eleito? Bom, aqui eu não vou mentir para vocês. A chance de você ser eleito está relacionado a vários fatores. Tá? Determinar a sua chance precisa se analisar vários fatores que aí vai influenciar no resultado. Você já fez lá o seu dever de casa, já se identificou, eu posso ser candidato, é isso mesmo que eu quero, vou partir para cima, pronto. Já se identificou lá? Agora você precisa saber se a sua popularidade, se realmente essas pessoas possivelmente, eventualmente, vai votar em você. Então você precisa usar de alguns mecanismos. Pronto. A primeira coisa que você tem que fazer logo, eu quero me candidatar, fique caladinho, você não fala assim, eu sou candidato, você fala assim, tenho pretensão de ser candidato, estou conversando com algumas lideranças, né? Vejo que a cidade tal precisa de tal coisa, mas nunca fala que é candidato. Tá? Paralelo a isso, você faz a sua pesquisa. Contrata uma empresa de pesquisa, faz a sua pesquisa, que é a pesquisa de opinião, para saber como é que você está no cenário. Você não vai entrar em um negócio de olhos fechados, é claro. Né? Então você precisa fazer uma pesquisa do cenário. Isso vai te ajudar a entender o seu público de forma setorizada. Inclusive a posição do seu oponente, né? Você vai entender como você está e como seu oponente está, se está bem, né? Você vai entender, inclusive, de forma setorizada, o perfil desses futuros leitores seu, inclusive como você está naquilo ali. Esse tipo de pesquisa, além
de trazer isso tudo, ela vai te direcionar, não é? Quais os trabalhos que você deve fazer, né? Naquela determinada região, o pessoal tem um pensamento assim, assado, né? Se eu fizer um comício lá, qual é a forma de expressão futura, não é? Quando estiver aberto para a campanha, não é? Ah, eu, as reuniões que eu posso fazer com essas pessoas, com essa liderança, qual é o perfil que eu vou adotar para isso? Então, a pesquisa eleitoral vai te permitir isso, vai te dar um cenário, é claro, não 100%, mas bem aproximado do que é a sociedade, não é? De forma geograficamente falando, né? Inclusive como você está. Né? É, vou te dar alguns exemplos do que a pesquisa pode lhe dar. Assim, a metodologia e período de realização da pesquisa. Ele te dá um período ali, te informa, o período de pesquisa foi entre X e X. Ele te dá um plano de amostra e ponderação quanto ao sexo, idade, grau de instrução, tudo aí é pesquisa. Né? Nível econômico e área física de realização do trabalho. Ele te dá aí um intervalo de confiança e margem de erro. Tá? Esse aqui é só um exemplo. É claro que a pesquisa você pode adequar para tanto. Não é? Então pode ter várias metodologias. É claro que lá na frente o judiciário vai estabelecer, não é que vai estabelecer, já estabeleceu alguns parâmetros. Não é? Nesse momento nós não vamos falar porque não convém. Esse não é o momento, não é a etapa para a gente falar dos requisitos aceitos pela Justiça Eleitoral. Tá? Então, em regra, com a pesquisa você passa a ter essa visão, esse cenário. É muito importante. Aliás, a pesquisa é um instrumento que vai te acompanhar, meu amigo, até o final da campanha. Né? Tem candidato que faz depois da campanha, mesmo ter sido eleito, mesmo ou ter perdido, para ele entender por que ele perdeu. Tá? Então, antes, durante e depois, você vai fazer uso desse instrumento. E com mais frequência, a partir do momento que você registrar sua candidatura lá e o negócio vai andar, você vai ter que fazer com mais frequência para você saber a sua linha de crescimento ou desnível. Então, o instrumento de pesquisa é muito importante. Tá? Não perca de vista isso aí. Outras sugestões, tá bom? Outras sugestões importantíssimas. Converse com um especialista político. Ah, você é marinheiro de primeira viagem? Converse com esses caras. Esses caras vai te falar, vai te dar uma dica bacana. Falar, ó, vá por aqui ou não vá, esquece disso, ou vá de corpo e alma. O especialista vai te dar as dicas. Ah, vai acertar 100%? Não. Nós somos homens, máquinas não somos. E não acertaremos nunca. Sempre tudo. Então, existe a margem de erro aí. Mas você pelo menos vai ter um direcionamento. Tá bom? Avalie a concorrência. Avalie seu oponente. Como é que está seu oponente? Está bem, não está? Né? Se você se candidatar, e aí? Né? Esse mecanismo aí de estatística, como é que está isso? Você já fez o cruzamento disso? Né? Isso é mais complexo para prefeito, para majoritário. Mas na proporcional ali você faz de uma forma regionalizada. Né? O vereador tende a ficar mais em um eixo, né? A concentrar as suas forças mais em um local geograficamente falando. Então você consegue aí avaliar, né, a sua concorrência. Olhar, ver como é que está seu concorrente mesmo. É isso aí. Consulte aliados e apoiadores. Mas você vai ter gente que já está com você. São pessoas que te admiram, que te acompanham. São parcerias, não é? São pessoas que estão do seu lado aí, que você tem uma certa parceria já. São aliados e outras coisas, a aliança que você vai fazer. Né? Existe sempre uma conversa, um tipo de aliança. Existem pessoas que vão te apoiar. Não, conte comigo, vou apoiar. Então são pessoas importantes nesse contexto, pessoas de confiança. Tá? Considere seus recursos.
Hoje, infelizmente, é muito difícil você concorrer bem, você disputar uma eleição sem, sem dinheiro, tá? Na maioria das vezes, o que chega do fundo partidário, que é dividido, é um valor ínfimo, tá? E aí você precisa considerar alguns outros recursos. Então você tem que verificar, fazer uma pesquisa e verificar no seu município, né, em média, qual seria o custo para isso, o gasto para isso. Precisa, de repente, até contratar um especialista para fazer essa avaliação para você, tá? Se você tiver dificuldade. Então é bom que você faça um levantamento disso para você não entrar em uma situação difícil e depois você desistir lá, gastar o seu pouco dinheiro que tem e desistir lá na frente, tá? Mas se você tem bastante recurso, pense, tá? Porque é daí que vai nascer seu planejamento. Analise os resultados anteriores. Ora, pegue aí as eleições anteriores, tá? Veja os candidatos, as votações de vereadores, tá? E de prefeitos, tá? Tanto de quem venceu e de quem não conseguiu chegar. Isso é importante. Você vai ter uma noção, tá? Observe o clima político atual. Nesse momento é bom que eu saia, não é? É bom ou não é? Às vezes você, por certos cruzamentos políticos, você vai visualizar que não é esse momento, principalmente quem tem mais experiência, né? Quem não tem muita experiência que está chegando agora, ele vai entrar de qualquer forma, se tiver o perfil, né? Se tiver algum apoio. Então, naturalmente, é importante que você observe o clima político atual. Com essa legislação eleitoral, importantíssimo, importantíssimo mesmo, essas lives que a gente inicia hoje é um passo importante. As pessoas que querem participar assistindo a live, já basta, você que está assistindo já deu o primeiro passo, né? Não vamos falar de legislação de uma forma leve. Então, você entender de legislação eleitoral é muito importante, tá? Saber o que pode e o que não pode, saber os requisitos para concorrer. Então, é importante que saiba isso para você não pisar no buraco aí e se machucar, tá? Participe de debates e eventos. Você pode já agora participar de debates e eventos, não falando que é candidato, é claro, para você entender as pessoas também já te visualizar, né? Participe de alguns eventos social. Então as pessoas começam a te visualizar e de repente começa a te ver como líder, né? Começa a te ver como um potencial representante. Por fim, no nono, seja realista contigo mesmo. Tá? Eu já te falei desde o início aqui, mas a gente precisa ser realista porque às vezes a gente é levado por empolgação. Não é? Às vezes a gente é levado por uns colegas que falam, cara, vai, que você tem perfil, eu voto em você. Não é? Às vezes o próprio partido te incentiva aí, né? Mas naquele momento você não está bem nas pontas, né? Você não tá pontuando. Então é muito importante que você seja muito racional nisso, antes de iniciar qualquer caminhada. É claro que o que eu passei para vocês hoje aqui, nós não estamos extraindo 100%, não é, do contexto eleitoral, mas já serve de valia, de boa valia, já é um direcionamento, tá? Penso que quando a gente tem um direcionamento, já tira o peso, né? A gente não entra naquele contexto de desgaste natural. Você vai para um caminho, poxa, não é. Então aqui eu já te dei pelo menos um norte mínimo para você iniciar a sua jornada. Tá? Então vocês entendam que não basta só a vontade, basta também de uma soma de outros fatores. Tá? Eu espero ter ajudado de alguma forma. Na próxima sexta-feira eu estarei aqui às 19 horas
prontamente para falar de um próximo tema. Tchau!